Neste vídeo vamos fazer uma introdução ao conceito de arrays. Strings, numbers, booleans, etc. permitem guardar um único valor. Eu tenho uma string nome igual a João, tenho um number que é, por exemplo, idade igual a 48 e cada um dessas primitivas ou cada uma dessas variáveis guarda apenas um valor. No caso dos objetos, eles permitem guardar, como já tivemos a ocasião de ver, uma estrutura de valores com determinadas chaves e como nome das propriedades e com determinado valor. Os arrays, por seu turno, são coleções de valores organizados por uma determinada ordem. Isto é, eu posso colocar dentro da mesma caixa, à semelhança do que acontece com os objetos, mas de uma forma diferente, eu posso colocar dentro da mesma caixa um conjunto grande de valores sem os ter que definir como sendo propriedades de um objeto. Não são. Reparem, o exemplo concreto é isto. Nós temos aqui a forma. As duas formas de como é que nós podemos definir arrays, nós podemos definir com let nomes igual a new array, ou então let nomes igual abrir e fechar parênteses reto. Qualquer uma destas duas formas é correta. Ou podemos, inclusive, fazer logo a declaração e a atribuição dos valores, que é uma forma também muito comum de nós vermos os arrays a serem construídos. Ora, reparem que neste caso concreto, trata-se de um array que contém uma coleção de 3 nomes, mas não existe um limite específico para a quantidade de valores. Nós podemos ter, inclusive, um array vazio, podemos ter um array apenas com um valor ou com vários valores. Para apresentar um valor de um array, nós usamos o seu índice, que neste caso é um índice numérico. Quando nós colocamos o valor João dentro do array, ele vai assumir um índice de base 0. Então significa que dentro da coleção nomes, João está na posição 0. Então, para isso, nós usamos os parênteses retos e colocamos aqui console.log nomes de 0 e o que ele vai buscar é este valor. Se eu colocar aqui console.log nomes de 1, ele vai buscar este valor daqui. Cuidado com muitas confusões que às vezes se fazem, que é dizer que eu quero ir buscar o segundo valor. O segundo valor não é o 2, porque o 2 vai ser o Carlos, porque temos aqui o 0, depois o 1, depois o 2. E isto às vezes é uma confusão muito grande para os principiantes nas linguagens de programação. Porquê? Porque pode ser apenas e aparentemente um aspecto ou um detalhe, mas que faz toda a diferença quando vocês vão buscar informações. Porquê? Era suposto vocês apresentarem, por exemplo, o nome do cliente de índice igual a 0 e como achavam que era o cliente número 1 da loja, vocês foram apresentar o nome do cliente que é, de facto, o número 2. Portanto, muita atenção a esse aspecto. Bom, vamos aqui voltar a colocar o 0. Depois, nós podemos alterar o valor de um array, ou neste caso, podemos alterar um valor dentro de um array, recorrendo ao seu índice que usamos também para o apresentar. Então, se eu tiver aqui nomes de 1 é igual a António, o que é que vai acontecer? No nomes, o valor Ana vai ser substituído por António. Porquê? Porque a Ana tem o índice igual a 1. O João é o índice igual a 0 e o Carlos é o índice igual a 2. Para saber o total de valores de um array, usamos a propriedade length. Length, que é o comprimento, que é que o sistema nos vai dar. Vai automaticamente, com esta inscrição que aqui está, vai contar quantos valores é que existem dentro do meu array. E um array pode conter elementos com qualquer tipo de valores. Tradicionalmente, uma das formas mais comuns de vermos os arrays organizados é com valores do mesmo tipo. Ou são com números, ou são com strings, ou até podem ser com objetos. Ok? Agora, reparem aqui no seguinte. Nós temos depois aqui um exemplo com objetos. Eu aqui posso ter um array chamado dados, uma coisa mais abstrata, que pode conter uma string, um number, um booleano e um number com float, isto é, um número com casas decimais. Não há qualquer problema, através da especificação do índice, eu posso ir buscar cada um destes dados e para o array é indiferente. Isto é, para fazermos aqui um paralelismo com a realidade, é como se metêssemos diferentes animais dentro da mesma caixa, sendo que a caixa é o dados, e os animais vão se relacionar de forma completamente pacífica. Finalmente, nós podemos conter, dentro da coleção de um array, podemos conter objetos. E reparem que eu tenho aqui objetos escritos de uma forma inline, em que eu tenho aqui cada um dos objetos com o mesmo tipo de propriedades, e tem duas, o nome é João, a idade é 48, depois a Ana, idade 31, o Carlos, idade 27.
Nesta circunstância, se eu quiser apresentar os dados de um cliente, eu vou ter que recorrer também ao seu índice. Bom, o índice neste caso é, obviamente, a localização ou o índice atribuído a cada um destes valores. Este índice 1 corresponde à Ana e depois posso colocar a propriedade que eu quero apresentar, que será o nome ou a idade. E, portanto, vou apresentar o dado que eu quero. Finalmente, podemos ainda, se nós quisermos fazer uma iteração por todos os valores, podemos utilizar aqui dois métodos. Um deles é utilizando o ciclo for each, por cada cliente dentro da coleção clientes. Eu tenho aqui os clientes todos, vou fazer um for each e o for each vai significar percorrer ou executar o código que está dentro das chaves o número de vezes igual à quantidade de elementos que o array tem. Neste caso, como tem 3, ele vai dar 3 voltas, mas eu não tenho que saber quantos elementos lá estão dentro, porque ele vai automaticamente fazer esse cálculo. O que é que vai acontecer por cada ciclo? Ele vai passar o valor de clientes para cliente. O cliente aqui vai ser o equivalente primeiro ao João, com 48 anos de idade, a seguir no ciclo seguinte passa para a Ana e depois para o Carlos. Em cada uma destas voltas eu posso executar o código que eu quiser aqui dentro, que neste caso foi a apresentação de um console log, onde diz que o ou a cliente e depois a apresentação do seu nome, e reparem que eu coloquei cliente com a sua propriedade a apresentar, tem cliente.idade, anos de idade. Ou então, podemos ainda fazer um ciclo for, em que o índice começa no 0, nunca esquecer que as coleções têm um índice de base 0, vai ser executado este ciclo enquanto o i for inferior ao comprimento ou tamanho, neste caso, de clientes, não pode ser inferior ou igual, porque aí poderíamos chegar ao índice 3, e o índice 3 não existe, só existe até o índice 2, o 0, o 1 e o 2, então eu coloco, enquanto o i for inferior ao tamanho completo, ou à quantidade de valores que o cliente tem, ele vai aqui fazer o incremento do i, e depois aqui na consola, onde ele está a fazer algo muito semelhante a isto, o que é que eu não posso esquecer? De utilizar ali o índice para ir buscar os dados do cliente concreto. Se eu agora executar tudo isto, vamos aqui ao, vamos aqui colocar app.js, reparem que nós temos aqui então várias coisas a serem apresentadas. Eu vou puxar aqui um bocadinho mais para cima e vamos olhar aqui então, eu vou fazer aqui se calhar um clear e vamos agora executar novamente. Reparem, primeiro, temos ali João a ser apresentado. Porquê é que ele foi apresentado? Porque eu pedi aqui no console log que me fosse apresentado o índice 0. Então o índice 0 desta coleção é o João. Depois temos a seguir a apresentação dos dados todos. Porquê que eles foram todos apresentados? Porque eu fiz aqui uma alteração do nomes de um, que era Ana, para passar a ser António. E quando eu faço um console log de nomes, ele apresenta-me o array com esta sua estrutura. E aqui conseguimos ver que Ana deixou de existir, passou para António. A seguir, vamos verificar aqui, para saber o total de valores de um array, usamos o length. Reparem, aqui está então o valor 3, que é a quantidade de valores que lá estão dentro. De seguida, nós temos um array com elementos de vários tipos. Se eu fizer aqui um console log dos dados, ele vai-me apresentar aqui os dados de uma forma absolutamente pacífica. A tal analogia que eu fiz de uma caixa com diferentes tipos de animais lá dentro. Depois nós podemos ter uma coleção de clientes. E se eu quiser apresentar os dados de um determinado cliente e colocar console log cliente de 1.nome, então o cliente de 1 aqui nesta coleção é a Ana e o seu nome é exatamente este que aqui está. Por isso aparece aqui Ana. Se eu tivesse aqui alterado no cliente 1, eu quero apresentar a idade, então neste caso, se eu agora refrescar aqui, vocês vão verificar que vai ser apresentada a idade da Ana. Finalmente, temos aqui então ainda outro aspecto, que neste caso é os dois ciclos para podermos apresentar os dados de todos os clientes. Eu tenho aqui o ciclo com o for each e depois tenho o ciclo feito com o ciclo for. E aqui neste caso ele vai fazer o ciclo duas vezes, exatamente com o mesmo tipo de output.